E aí galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Na aula passada nós falamos sobre a biografia e a história do Aristóteles. Na aula de hoje nós falaremos sobre a base do seu pensamento filosófico. Vamos para a aula de hoje? Vem comigo! Vamos começar a aula de hoje com um afresco do pintor Rafael Sanzio, pintor da Renascença. Esse afresco está lá no Palácio Apostólico, lá no Vaticano, beleza? Essa obra é intitulada A Escola Clássica. E no centro desse afresco tem dois grandes nomes aí da filosofia, o Aristóteles e o Platão. E intencionalmente o pintor, a postura com que ele pinta esses dois filósofos, representa a filosofia de cada um. O mais velho aqui, o da esquerda que está de vermelho, é o Platão. E olha que o Platão está assim, ó, apontando para cima, referindo-se à ideia do mundo das ideias, né? O mundo inteligível. Lembre que para Platão, esse mundo material é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Tá? Lembra aí do mito da caverna? A gente estudou aí nas aulas sobre Platão. E aí se você tiver dúvidas, procura no canal a aula sobre Platão, tá bom? E aqui do lado a gente tem o Aristóteles, mais jovem, e ele está com a postura assim, ó. O mundo material, a essência das coisas para Aristóteles está nas próprias coisas, né? É o empirismo, é o conhecimento empírico. Através da prática você descobre a essência. É partir de algo particular e conhecer o geral. Ó, para Platão, a teoria já existe, ela já está pronta no mundo das ideias. E aqui é uma aplicação dessa teoria. Para Aristóteles, não. Você começa a estudar algo, um caso particular, e desse caso particular você formula uma teoria geral, conhecimento empírico. Tá aí um ponto importante para você lembrar essa divergência, esse embate filosófico entre o Aristóteles e o Platão. O Aristóteles aqui de azul e o Platão de vermelho. Vamos só relembrar algumas coisas rápidas aqui sobre o Aristóteles. Lembre, ele nasceu em Estagira. Estagira é uma província da Macedônia e a Macedônia é uma região da Grécia. Aristóteles, com 18 anos, vai para Atenas e começa a estudar na academia de Platão. Então veja, ele é discípulo de Platão. Eles discordam em tudo, professor? Não. A gente vai ver que adiante, na verdade, eles se completam. Tá? Aristóteles, que tinha tudo para dar continuidade aos estudos do seu mestre, ou seja, a assumir a direção da academia, mas por não ser ateniense, por ser da Macedônia, ele não assume a direção. Você tem que lembrar que o Aristóteles também foi professor de Alexandre o Grande. E aí você tem que lembrar que o Alexandre o Grande dominou toda aquela região da Grécia. O Aristóteles passa a ter mais autoridade lá em Atenas. E o que é que ele faz? Ele não assumiu a direção da academia, mas ele funda sua própria escola, que é o Liceu. Outra coisa importante aqui da gente notar nessa pintura é que o Aristóteles está segurando uma obra sua, a Ética, né? Uma das obras das ciências práticas, que o Aristóteles, a gente vai ver na aula de hoje como é que ele divide as ciências. A Ética é uma das ciências práticas, ele está segurando essa obra. E o Platão está segurando o Timeu, onde ele vai falar sobre o tempo, a eternidade e introduzir um pouco sobre essa doutrina do mundo inteligível. Eu vou abrir essa imagem um pouco mais para a gente ver o afresco ao todo e relembrar algumas figuras aí do mundo clássico. Esse é o afresco completo, eu vou colocar aí na tela aí para você ver os detalhes. Ó, professor, por que o senhor ampliou essa imagem assim? Por que o senhor mostrou essa imagem? É porque ela faz referência a muitas figuras importantes aqui do mundo clássico. Ó, por exemplo, aqui embaixo, a gente tem o Heráclito e o Parmênides. É genial essas sacadas do pintor Rafael aí, porque ó, o Heráclito e o Parmênides, eles divergem em suas teorias. Lembre você que o Heráclito, para o Heráclito tudo flui, nada é. Já para o Parmênides, o ser é e o não ser não é, né? Então eles têm uma divergência em suas teorias, eles estão em posições contrárias. Aqui embaixo à esquerda a gente tem o Pitágoras. Aqui em cima a gente tem a filósofa, a Hipátia. E fica aí uma dica de filme, né? Você quer saber mais sobre a Hipátia, filósofa, astrônoma e matemática, né? Reza até a lenda de que ela descobriu primeiro que as órbitas dos corpos celestes eram órbitas elípticas, enquanto todo mundo achava que eram órbitas circulares. E é só depois que o Johannes Kepler vem comprovar o que a Hipátia já tinha descoberto. Boa parte do que a Hipátia produziu foi queimado, né? E aí, para você saber um pouquinho mais sobre a história da Hipátia, você assiste o filme chamado Ágora, que quer dizer praça em grego. Então tá aqui do lado, você vê o Epicuro. Epicuro é o filósofo da busca do prazer, pela felicidade, filósofo da amizade, né? Toda a teoria epicurista. Mas aqui acima a gente vê aqui com essa roupa de soldado, é o Alexandre o Grande, né? Refere-se ao Alexandre o Grande. Conversando com o Alexandre o Grande aqui em uma turma, a gente tem o Sócrates. Aqui no centro, como eu tinha falado, o Platão e o Aristóteles. Aqui a gente tem Diógenes, da escola dos cínicos, né? A gente vai estudar também um pouco nas aulas aqui de filosofia sobre o Diógenes. Aqui no canto, a gente vê alguns homens segurando globos.
E aí está se referindo à teoria do geocentrismo, né? Provavelmente está se referindo ao Ptolomeu. Dentro dessa turma aqui no meio, no cantinho com a boina preta, é o próprio pintor, o Rafael, está aí sendo representado por ele mesmo. E outra coisa interessante, né? Ele faz homenagem a muitos outros pintores da Renascença. Por exemplo, o Heráclito aqui está representado com o rosto do Michelangelo. A Hipátia está representada aqui com o rosto da Mona Lisa. Então ele retratou a Mona Lisa de novo, uma homenagem a Leonardo da Vinci. O próprio Platão aqui aparece com o rosto do Leonardo da Vinci. Então é genial. Se a gente for procurar outros aí, a gente vai ver o Zoroastro, vai ter outros filósofos da cultura oriental, todos do período clássico, beleza? Então, uma obra de arte digna de apreciação e muito rica, né? A escola clássica de Rafael Sanzio aí, pintor da Renascença. Eu quero lembrar um fato rápido para você aí na Renascença. Lembre que a gente está saindo aqui da Idade Média, e na Idade Média houve uma releitura dos clássicos, mas você não buscava a informação na fonte, ou seja, você só lia as interpretações. Lembre, os grandes da filosofia aí na Idade Média são Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Santo Agostinho, a releitura de Platão, Tomás de Aquino, a releitura de Aristóteles. Mas agora na Renascença, você vê até com essa homenagem, o intuito da Renascença não é mais ler releituras ou interpretações. Agora, quer saber algo? Vai buscar na essência. Vamos retomar e voltar aos clássicos. Bom, como o foco da aula de hoje é a gente entender as bases do pensamento aristotélico, a gente tem aqui a delimitação das ciências para Aristóteles. Existem 3 tipos de ciências para Aristóteles: as ciências teóricas ou teoréticas, as ciências práticas e as ciências poéticas. Antes de falar das ciências teoréticas, eu queria só lembrar também mais uma informação. Lembra aí que os estudantes do liceu, né, os discípulos de Aristóteles, eram conhecidos como peripatéticos. E o que é um peripatético? É aquele que caminha. Então é aquele que caminha enquanto estuda, é aquele que caminha enquanto filosofa. Então era muito comum você ver os alunos do liceu caminhando pelas ruas de Atenas enquanto estudavam algo, tá bom? Enquanto filosofavam sobre algo. A primeira ciência, as ciências teóricas, é a metafísica. Esse termo metafísica, Aristóteles nunca usou. Quem batizou de metafísica foi quem organizou as obras de Aristóteles nas bibliotecas de Alexandria. Então, colocaram as obras sobre a matéria, sobre a física, as obras práticas e depois as metafísicas, as que iam além da matéria. É um tipo de ciência que sua finalidade está em si mesma, não é em produzir algo. Então, quando eu falo de uma ciência teorética, o meu objetivo não é produzir algo material, mas sim formular uma teoria ou uma base para que se possa produzir algo material. E tem que ficar claro para você também que essa teoria vem de quê? Através da prática. Aristóteles é muito ligado a esse conhecimento empírico, conhecimento prático, a experiência para chegar na essência e formular uma teoria. Então, a matemática também você tem que pensar de uma forma mais abrangente, não como ela é hoje. A nossa matemática ela é bem mais prática e menos filosófica. A matemática do Aristóteles, a matemática do Pitágoras, a matemática do Tales, a matemática dos gregos, ela é bem mais filosófica. Ela vai muito além da prática. Tá? Até o próprio termo matemática, matema, conhecimento, mática, organizar. Então matemática é aquela que organiza o conhecimento. Se você entende o mundo abstrato da matemática, você consegue entender todo mundo que está à sua volta. Então facilita até o processo de desenvolvimento da filosofia, da própria filosofia. Então fazer se necessário. Lembre você também, lá na academia tinha uma placa que dizia assim: não ouse entrar aqui quem não souber aritmética, né? Ou seja, não ouse entrar aqui se você não entende matemática. Se você não consegue entender o mínimo da subjetividade matemática, imagine quando a gente começar a filosofar. Imagine quando começarmos a filosofar e analisar o mundo à nossa volta, né? Bem mais complexo. Então, a matemática fazia-se necessário, uma matemática filosófica. A física também. A física não é a nossa física atual. A física atual, ela estuda a natureza e interpreta a natureza através de equações matemáticas, né? Tenta entender os fenômenos da natureza. Essa física aqui ela é bem mais profunda. Inclusive, na própria física, aqui na physis, ela tinha a psicologia, que é a ciência da alma. Olha como é profunda, né? Aí não está falando só de física pela física, né? Analisava-se também a psicologia, a ciência da alma. As principais obras que se destacam aí nas ciências teóricas são a física, De Anima e Metafísica. De Anima vai falar sobre seres animados e inanimados, sobre a alma, sobre as coisas que movem e as coisas que são movidas e se existe algo imóvel. Então é na obra Anima que o Aristóteles fala sobre isso. As ciências secundárias aí, as ciências práticas. E não menos importantes, tem aí a economia, a ética e a política. Para Aristóteles, a ética e a política
tinham que estar totalmente vinculadas. Não existiam política sem ética. E a ética era fundamental para que existisse a política. Hoje isso não se aplica tanto, né? As obras que se destacam aqui nas ciências práticas são a Ética Nicômaco, a Política e Econômicos. Econômicos é uma obra de autoria duvidosa. A Ética Nicômaco. O professor Nicômaco é o pai de Aristóteles? Sim, Nicômaco é o pai de Aristóteles, mas também Nicômaco é o filho de Aristóteles. Aristóteles batiza seu filho com o nome de Nicômaco. Esse livro, A Ética a Nicômaco, é uma homenagem, é um legado deixado a Nicômaco. É uma aula aos seus discípulos e ao seu filho sobre o que é ter ética. Interessante que o Aristóteles produz essa obra lendo a República de Platão. É como se ele tivesse lido a República de Platão e lá, você lembra, tem falando sobre o cidadão, como a sociedade devia ser organizada, como seria a verdadeira república, onde o filósofo rei é que gerenciaria e organizaria, porque ele possui virtudes suficientes para governar aquela nação. Então, no livro A República, Platão descreve uma sociedade perfeita, ideal. Fala que os filhos das pessoas não deviam ser filhos particulares, mas filhos de um todo, porque aí você não teria preconceito e todos educariam todos e todos repreenderiam todos. Então é uma noção bem ideal de como a sociedade deveria funcionar. E aí, se você prestar bem atenção na Ética de Nicômaco, o Aristóteles está descrevendo o cidadão para alcançar as virtudes, como ele deve agir, um verdadeiro político, um filósofo. Então Aristóteles nessa obra se torna um pedagogo de fato, ensina de fato como alcançar a ética. E é legal isso nos gregos, você vai perceber que para os gregos você não nasce aquilo, você se torna, você desenvolve as habilidades para se tornar algo. A gente vai ver ainda na aula de hoje falando sobre a potência, né? Você tem que desenvolver suas potências, você tem uma finalidade, mas também você tem potências que precisam ser desenvolvidas. Isso era o que Aristóteles e os gregos acreditavam. A Política, outra obra que completa aí a Ética Nicômaco, e aí eu deixo essa dica de livro para você que quer seguir algum cargo público, político, ou até mesmo você que quer entender como a sociedade deveria ser bem organizada. Claro que são conceitos bem ideais, mas que vão contribuir muito na sua formação como cidadão, tá certo? Então tá aí, ó. Você lê a Ética Nicômaco, a Política e a República de Platão. Começa pela República. Lê a República de Platão, lê a Ética, a Nicômaco e a Política. Beleza? E a terceira, as Ciências Poéticas. Eu quero que você lembre. Para Platão não valorizava tanto as ciências poéticas, né? Ele tinha até um certo bloqueio em relação a esse tipo de ciência. Porque ele achava o seguinte: se o mundo material já é cópia de um mundo ideal, o mundo material já é imperfeito. E alguém que copia a cópia, por exemplo, um escultor que faz a estátua de um homem, a cópia da cópia, então Platão tinha uma aversão à poesia. Ele tinha até uma versão pessoal ao Heródoto e ao Hesíodo, né? Porque eles narravam a história segundo o seu ponto de vista. De certo modo, eles distorciam, ou pelo menos colocavam o seu ponto de vista de como eles viam a história, né? Bem fantasiosos, úteis. Uma Guerra de Troia, a Ilíada, a Odisseia. Agora, elas têm o ponto de vista dos autores, né? E de certo modo são plágio da realidade. Então Platão tinha um certo bloqueio. Para Aristóteles nem tanto, tá certo? Aristóteles já acha uma importância na escultura, na pintura, na música, na poesia e na oratória. Para Aristóteles também produzir uma palestra, falar em público era uma arte que você podia desenvolver. É isso que eu acho fantástico nos gregos. Então não existe uma limitação. Eita, professor, não consigo. Consegue. É só treinar que você desenvolve. Não há algo que lhe limite a fazer. Existem habilidades que você não possui, mas que você pode desenvolver. Então as principais obras das ciências poéticas são a arte poética e a retórica. Na arte poética, Aristóteles vai falar sobre o tamanho dos versos, as métricas, rimas, como é que deve ser feita, né? É a arte de manipulação das palavras. E a retórica é a arte do discurso. Então vai falar da retórica e na dialética nessa obra, a retórica. Então tá aí para você os 3 tipos de ciências para Aristóteles. As ciências teóricas, ciências práticas e ciências poéticas. Beleza? Agora a gente vai entender as bases do pensamento aristotélico, da sensação ao conceito. É o que eu tinha comentado com você. Ó, primeiro você experiencia, é um conhecimento empírico, prático. Da parte, eu posso entender o todo. Como? Testando, experienciando. Através da experiência, eu desenvolvo um conceito, eu desenvolvo uma teoria. Vê? Contrário a Platão. Platão já existe uma teoria que está pronta no mundo das ideias. E aí você vai buscar essa teoria no mundo das ideias, traz para o mundo material e aplica ela. Método indutivo é exatamente isso. É partir de um caso particular e entender o caso geral. Por exemplo, eu não preciso estudar todo mundo que está doente para entender os sintomas e como aquela doença se desenvolve. Basta que eu estude um caso particular. Se eu estudar alguém que está com aquela doença, eu vou entender os sintomas, eu vou entender as sequelas e como combater aquela doença. Então, de um caso particular, eu posso entender todos os outros caso
particular, eu posso entender o geral. E esse é o método indutivo. Perceba que muito do que está hoje presente na ciência moderna vem das bases do pensamento aristotélico, tá certo? E aqui, para finalizar, a gente tem o ilemorfismo teleológico. Cuidado, amigo, não confunda teológico com teleológico. Teológico, Deus, estudo de Deus, teologia, né? Teleologia é estudar a finalidade, telos, finalidade, o objetivo, beleza? Por isso que é elimorfismo teleológico. Professor, ilemorfismo, o que é esse ilemorfismo? Ilemorfismo é que tudo tem matéria e tem forma. Matéria é um princípio que só pode ser definido pela forma. E a forma é o que define a matéria, é o que dá sentido à matéria. A matéria é o que constitui a forma, beleza? Se completam. Potência e ato. Nesse tópico aqui a gente retoma aquele conflito entre Heráclito e Parmênides. Tudo flui ou tudo é? Tudo permanece ou tudo muda? Potência e ato. Aristóteles resolve esse embate da seguinte maneira. O ato é o que é. Vamos dar um exemplo. Uma semente de uma árvore. Ela é uma semente. Ponto. Já está ali. Ela já é. O ato é ser a semente. E a potência? A potência é o que ela pode vir a ser. A semente plantada em um lugar adequado pode vir a se tornar uma árvore. Ato e potência. Você é algo, claro, mas você tem potencialidades que você pode desenvolver. E interessante que o termo potência não é algo que está armazenado. É algo que pode vir a ser. A energia potencial, por exemplo, em física, quando a gente está estudando energia potencial, a gente não diz assim, energia potencial é energia armazenada. É assim? Não, não é energia armazenada. É uma energia que pode vir a ser ou não. Se eu pego um objeto, seguro o objeto a uma certa altura, ele tem energia potencial. Mas ela só vai vir a ser energia quando eu soltar. É igual dentro de você e de cada um de nós. Existem potências que podem vir a ser. Basta que você passe a desenvolver. E aí quando você desenvolve essas potências, você pode vir a ser um novo ato, beleza? Ato é aquilo que é. Potência é aquilo que pode vir a ser. Beleza? Substância e acidente. A substância completa a matéria. Substância é aquilo que constitui a matéria, tá certo? Acidente é aquilo que pode modificar a forma. Então tá aqui, ó. Substância é do que é feito a matéria. Acidente é o que completa a forma. Então deixa eu colocar aqui para completar o seu resumo aí, ó. Substância é o que constitui a matéria. E acidente é o que modifica a forma. Beleza? Vamos dar um exemplo aí. Eu tenho uma árvore, por exemplo. E aí um tempo seco, as folhas da árvore caem. Esse acidente modificou a forma, mas não mudou a essência. Ela continua sendo árvore e continua sendo feita da mesma substância, tá bom? Então, substância é o que constitui a matéria, acidente é o que modifica a forma. As 4 causas dos seres, a causa material, formal, eficiente e final. Essas duas primeiras causas, a causa material e a causa formal, são algo intrínseco, interno à própria matéria. Então essas duas aqui são causas intrínsecas. E essas outras duas aqui são causas extrínsecas. Professor, agora me explique aí melhor como assim essas causas intrínsecas e extrínsecas. Me explica aí. Vamos dar um exemplo aí. Vamos pensar numa estátua. A estátua de Davi, a estátua de Alexandre o Grande. Elas são feitas de mármore. O mármore é o quê? É a matéria. É algo que depende só dela mesma, só da substância. Então, natureza intrínseca, algo interno. Formal, a forma que ela vai vir. A forma de estátua de um homem. E não a estátua de um cavalo, de uma cadeira, não, a estátua de um homem. Então, a matéria e a forma são causas intrínsecas, que dependem só da substância. Agora, a eficiente e a final são intrínsecas. Por que, professor, a eficiente e a final são extrínsecas? Depende de um fator externo. Primeiro que a eficiente é o escultor. Quem é a causa eficiente dessa estátua? É o escultor que foi lá, pegou o mármore e começou a esculpir essa estátua. E a causa final? É a finalidade. Qual o objetivo da estátua? Exaltar alguém, fazer uma adoração, por exemplo, a estátua dos deuses lá na Grécia Antiga, né? O intuito era oferecer culto, né? Uma estátua colocada em um templo para receber adorações. Então veja bem, de novo, causa material e causa formal são intrínsecas. Causa eficiente, que é o artesão, o escultor que modificou a estátua, ela é uma causa extrínseca. E a finalidade também é uma causa extrínseca, tá bom? Mundo finalista, que para Aristóteles tudo tinha uma finalidade. E a coisa mais importante de tudo que foi criado no universo é sua finalidade. Olha que casa bem com a ideia do cristianismo. É por isso que Tomás de Aquino volta a revisitar, né, faz uma releitura aí do Aristóteles. A importância é a finalidade, então você tem um motivo para existir. Todas as coisas existem um motivo para existir. Então existe uma finalidade. Tudo a ver com o cristianismo, né? E aí tem um questionamento pertinente. Se tudo que foi criado por um criador, quem criou esse criador?
Aí Aristóteles vem com a teoria do motor imóvel, ou motor primeiro. Esse motor imóvel, nada o move, ele é quem move tudo. Mas, professor, e como é que ele não se move e ele é capaz de mover as coisas? Aristóteles dizia que era por atração. E aí você percebe que, mais uma vez, uma semelhança com o cristianismo, né? Deus criou todas as coisas e tudo e age e faz por amor às suas criaturas, ou seja, por uma atração. A gente vai rever de novo essa teoria do motor imóvel quando estiver estudando o Santo Tomás de Aquino lá na Escolástica no período medieval. O mundo das finalidades, a causa final é a coisa mais importante de todas as coisas. Então, para Aristóteles, o movimento é eterno, a mudança sempre vai acontecer, mas essa mudança eterna, ela ficava sem explicação. E é daí que surge a teoria do motor imóvel. É algo que move tudo, mas que não é movido, tá certo? Interessante também lembrar que esse motor imóvel é ele que move todas as coisas, ele é a finalidade de todas as coisas e que tudo que ele move é por atração. Se fizermos uma analogia com o cristianismo, a ideia de Deus criou tudo pelas suas criaturas, faz tudo pelas suas criaturas por amor, percebe? A atração. E é daí que vem o nome, né? Ilemorfismo teleológico. A ética do meio termo. Teremos uma aula só sobre ética e só sobre política aristotélica, tá bom? Mas é só para você entender, esse é um conceito bem fácil de você entender aí. Para Aristóteles, todas as coisas tendem ao belo, ao bom, ao inteligente, ao perfeito, buscar o equilíbrio, tá? Nunca parta para os excessos. Coragem. Coragem excessiva pode lhe causar prejuízo. A falta de coragem também pode lhe gerar prejuízo. Então, a falta de coragem gera o medo. E o medo pode lhe impedir de agir. Então, o que é que Aristóteles diz? O equilíbrio. O medo é necessário até certo ponto para que você consiga perceber e se defender dos perigos. Mas a coragem é importante também para que você possa enfrentar. Nada em excesso, nada em escassez. Sempre pelo meio termo, buscando o equilíbrio. Aristóteles sempre diz que o homem é racional e deve viver segundo sua própria essência. Não adianta você viver pelas pressões externas. Se na sua essência está em buscar bens materiais, que assim seja. Mas se você busca bens materiais para uma satisfação externa, de novo você está partindo para os excessos. E aí você não vai alcançar nunca o equilíbrio e a felicidade. Que todos os seus atos sejam atos racionais. Usando a racionalidade você encontrará as virtudes. Perceba que sempre entre dois extremos existe uma virtude. E seu objetivo, como dizia Aristóteles, é encontrar essa virtude. A prudência. Ser prudente é não ser precipitado e não ser negligente. Ou seja, precipitado é aquele que age sem pensar, negligente é aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz. O que é que você tem que ser? Nem negligente, nem precipitado. Você deve ser prudente. A virtude da coragem, por exemplo, ela está entre valentia e covardia. Valentia é aquele que enfrenta tudo. Covarde é aquele que foge de tudo. Você tem que ser o quê? Corajoso. Entre valentia e covardia. Um meio termo. Saber a hora de enfrentar e saber a hora de recuar. Outra virtude que todo mundo deve almejar na vida é a perseverança. A perseverança está entre a falta de vontade e a vontade obsessiva. Não pode ser obcecado por algo. Muito menos não ter vontade de fazer nada. Você tem que ser o quê? Perseverante, constante. Todo dia fazendo aquele pouquinho que você vai alcançar essa virtude. Então essa é a ética do meio termo, beleza? Nossa aula de filosofia fica por aqui. Eu sou o professor Edgar Rafael. E se essa aula colaborou com você, você retribui se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando o vídeo. Fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.